da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir das 8 da manhã. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Vou alugar um bota-fora, andames e betoneiras e qualidade. 3637.000 é o telefone, 1000 vezes mais fácil de ligar. 3637.000, bota fora. ZYC 910, 95,9 MHz. Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso. A rádio que toca notícia. Jornal da CBN Cuiabá. Apresentação: Marcela Vasconcelos, Pedro Panocchi e Camila Ribeiro. Oferecimento: Verana Várzea Grande. A certeza do futuro é agora. Condomínio fechado Verana Várzea Grande. 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Olá, muito bom dia a você, ouvinte CBN. Segunda-feira, 5 de junho, está no ar o Jornal da CBN Cuiabá. A partir deste momento, a sua semana fica repleta de informação, acompanhando a rádio que toca notícia 24 horas por dia. E com o Jornal da CBN Cuiabá, você acompanha as principais notícias do estado, é claro, da capital e de toda a Baixada Cuiabana. Desejamos sempre na largada que a sua semana seja de muita saúde, bênçãos, prosperidade e muitas realizações. Time CBN Apostos, muito bom dia. Camila Ribeiro, Pedro Panocchi, Rafael Rosa, Caio Ribeiro, preparados aí para mais uma semana de muito trabalho e que seja muito produtiva para todos nós. Estamos preparados, Marcela, muito bom dia, Rafael, Caio, bom dia a você, ouvinte CBN, você nesse momento no trânsito, muito obrigado pela preferência, você taxista, uberista, obrigado pela companhia, as principais informações atualizadas a partir desse momento. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcela, Caio, Rafael, que estão aqui nos estúdios com a gente. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. E graças a Deus, uma semana de calor, né, Marcela, Pedro? Eu não gosto daquele frio da semana passada. Durou uma semana quase o frio. Eu não tenho nem psicológico pra aguentar. Eu não tenho psicológico e nem, como diz um amigo meu, nem guarda-roupa. Nem vestimenta pra isso. Né? Exatamente. Que seja mais uma semana muito produtiva para todos nós aqui. Que assim seja. Agradecemos a sua audiência e convidamos você, ouvinte CBN, para que acompanhe as principais notícias. A notícia sempre com muita credibilidade, aquela em que você pode confiar aqui na 95.9 FM. E o nosso jornalismo é audiovisual. Você acompanha ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram. O nosso convite de todas as manhãs é que você se inscreva no canal CBN CBA para acompanhar o Jornal da CBN, que acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, e também assistir na íntegra no nosso canal, acompanhar todas as entrevistas. Nesta manhã de segunda-feira, abrindo nossa rodada de entrevistas, vamos receber o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar, que daqui a pouco estará aqui nos estúdios CBN, e em seguida vamos conversar com o delegado Flávio Estringueta. Você siga aí conectado e sintonizado conosco durante toda esta manhã. Pedro Panocchi, abrindo a nossa rodada de entrevistas e também abrindo a nossa rodada de informações. É claro que a gente quer ouvir do nosso comandante como é que está o trânsito e também, como Camila falou, como é que fica o tempo durante esta semana. Muito bem, vamos começar com CBN, tempo e temperatura. Camila falou que não gosta do frio, arriscaria uma temperatura para esta segunda-feira, Camila? Tô sem palpite, Pedro. 30 graus? Vai mais um pouquinho. 35 de máxima. Então, nesta segunda-feira. Sentiu saudade do sol, ele veio com tudo. Nesse momento, temos 22 graus, a umidade relativa do ar em 49%. E aí vale aqui um destaque, é a questão da umidade. Ela vai ser muito baixa, então todos aqueles cuidados importantes, bastante líquido, né? Umedecer o ambiente que você estará aí de repente no trabalho, de repente até em casa mesmo. Aí vale
um ambiente, um pano ali com umedecido, um velho balde cheio de água também ajuda bastante. Molhar o tapete, molha o tapete. perto. Então, cuidem-se. Porque e quem vai comprar o umidificador, aproveita, porque daqui a pouco vai inflacionar cada vez mais, né, Panoli? Exatamente. Quando começa o pessoal a procurar muito, aumenta o preço, né? Então, observação aí feita. Vamos seguindo aqui informando com... Trânsito. Pois é, segunda-feira, normalmente a gente tem movimentação para todos os gostos, digamos assim, no trânsito em Cuiabá. Sua observação de que a Tenente Coronel Duarte, nesse momento ali na região da Prainha, o trânsito é bem intenso, a partir ali do Colégio Salesiano São Gonçalo, e vai dessa forma até um pouquinho depois ali da Travessa João Dias, é o ponto de referência para você ligado aqui na CBN Cuiabá. Nós temos ali na sequência também com bastante trânsito a Coronel Escolástico, especialmente para quem está saindo ali da Avenida Fernando Corrêa da Costa, vai pegar a Coronel Escolástico. É bem complicada a situação de momento. Para quem sai ali da Tenente Coronel Duarte e pega a Coronel Escolástico, a situação é bem mais tranquila, mais confortável. E temos registro de trânsito também, muito embora seja curto, ali na Avenida General Vale, um pouco depois do condomínio Vaticano, até justamente ali a altura da Santa Casa de Misericórdia. Também é um outro ponto de referência para você se situar melhor, ouvinte CBN. Vamos tratar aqui da Avenida do CPA, o trânsito também já aumenta por ali, no sentido de quem está saindo do centro político para a região da Prainha, até a altura da Avenida Miguel Sutil. Nesse momento bem complicado o trânsito, eu disse ali a partir do centro político até a Avenida Miguel Sutil, sentido contrário, um pouquinho depois ali da Rua da Cereja, até a altura ali do Shopping Pantanal, o motorista vai encontrando também, nesse caso aqui, o trânsito mais moderado, mas já começa uma certa movimentação. Você que está chegando ali na Avenida do CPA, utilizando a rua, ali a Vereador Juliano da Costa Marques, na verdade é uma avenida, né? Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, temos também trânsito intenso ali a partir, para situar o ouvinte CBN, a partir ali do Parque das Famílias, ok? No sentido de quem está indo para o centro político, região ali da Avenida do CPA, nesse momento, trânsito bem complicado, portanto, na Avenida Vereador Juliano da Costa. Às 8h14, foram essas as informações, tanto para o trânsito quanto para a condição de tempo. Marcela Vasconcelos, é com você. Panoli, quero registrar aqui o comentário do nosso ouvinte Juliano, que disse que sempre quando ele sai de casa, acompanha o Jornal da CBN e grava assim, Panoli, por onde não ir em Cuiabá, é sempre guiado por você, pelo Jornal da CBN, agradece mais uma vez e diz que muitas vezes ele já corta ali ouvindo a CBN e as suas orientações. Muito obrigado pela companhia, esse é um serviço que a gente faz aqui com muito carinho sempre. Exatamente. Então agora vamos atualizar o seu relógio, 8h15. Chegou o momento dos primeiros destaques desta segunda-feira. Jornal da CBN Cuiabá. Vamos com o boletim oficial com relação à pandemia da Covid-19 no estado de Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde de ontem 455.958 casos confirmados da doença no estado, sendo registrados 12.135 óbitos em decorrência do vírus. Nas últimas 24 horas, foram 211 novas confirmações de casos e 17 mortes. Atualmente, 8.754 pessoas estão em isolamento domiciliar e mais de 433 mil estão recuperadas. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 422 internações em UTIs públicas e 271 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação para UTIs adulto está em 75,7% e em 30% para enfermarias adulto. Dentre os 10 municípios que figuram com maior número de casos de Covid-19 estão Cuiabá,
seguido por Rondonópolis, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres e Alta Floresta. E nesse final de semana, Marcela, Pedro, os ouvintes que nos acompanham, o Bar da Lagoa, localizado ali no Parque das Águas, aqui em Cuiabá, foi multado em R$60 mil. Essa multa se deu por desrespeito às medidas de biossegurança que ainda vigoram aqui na capital. O estabelecimento recebia um evento com cantor nacional de sertanejo e registrava superlotação. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que é responsável pelas fiscalizações aqui na cidade, a equipe de fiscalização foi até o local por conta de denúncias que apontavam aglomeração ali naquele estabelecimento. Além da multa de R$60 mil, como citamos no início, o bar também foi interditado por 7 dias. Vale lembrar que aqui na capital os eventos estão liberados desde que respeitada a 50% de lotação dos espaços. Mato Grosso recebeu neste final de semana 68.700 doses da vacina Janssen para a imunização dos grupos prioritários contra a Covid-19. Os imunizantes da Janssen devem ser usados como dose única. Os públicos para os quais serão destinadas essas doses ainda estão sendo definidos e serão divulgados por meio da resolução da Comissão Intergestores Bipartite, CIB. E também no final de semana, o Estado recebeu outras 45.250 doses da AstraZeneca e 49.140 doses da Pfizer. Desde o início do envio dos imunizantes aos estados, Mato Grosso já recebeu pouco mais de 1,8 milhão de doses. Agora são 8h18. Você acompanhou as primeiras notícias desta manhã e vamos dar início à nossa primeira entrevista, abrindo a rodada de entrevistas desta semana. Para abrir as nossas entrevistas, estamos recebendo nos estúdios CBN, nesta manhã de segunda-feira, 5 de junho, o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar. Vereador, mais uma vez, muito bem-vindo aos estúdios CBN. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Cuiabá. Bom dia, Marcela, Camila, todos aqui da bancada, e dizer para toda a população de Cuiabá que para mim é uma satisfação novamente estar aqui na Rádio CBN, que tem uma grande audiência aqui na nossa cidade, no nosso estado. Muito obrigada mais uma vez, vereador. E vamos convidar o nosso ouvinte a participar desta entrevista conosco através do 99803-5580 e também, é claro, nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook e Instagram. Mande a sua pergunta, o seu áudio, o seu vídeo, para que participe aqui da nossa conversa de segunda-feira com o vereador Dilemário Alencar. Vereador, vamos começar conversando sobre a CPI dos medicamentos vencidos. Inclusive, o senhor pediu a convocação da ex-secretária Uzenira Félix. A gente sabe que houve aí uma paralisação da oitiva, né, das testemunhas. Gostaria que o senhor falasse a respeito tanto dessa paralisação, por que parou? A população quer saber, e também com relação à convocação da ex-secretária, se o senhor, acredita ser válido e o porquê também, e como o senhor avalia de forma geral, vereador, como é que está o andamento dessa CPI? O senhor, na maneira do senhor ver, o senhor acredita que está com bom andamento, com celeridade? Como é que é a sua avaliação de forma geral? Bom, muito bem. A CPI dos medicamentos vencidos, ela foi instalada depois que os vereadores da oposição fizeram uma fiscalização no depósito da prefeitura, que guarda remédio, chamado CDMIC, e ali foi constatado no mês de março, abril, que existiam milhares de medicamentos vencidos para várias áreas de tratamento, inclusive da Covid-19. Então os vereadores da oposição trouxeram isso à tona, virou um escândalo. Está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual, pelo Tribunal de Contas, pela Delegacia de Combate à Corrupção, e vereadores da situação apresentaram uma CPI, E nisso nós assinamos também. Agora sempre colocamos que essa CPI, para ter validade, deveria ser composta pelos vereadores que realmente trouxeram à tona. Porque a secretária de saúde, a ex que saiu, a Uzenira, em um depoimento na Câmara, ela afirmou, está lá nos anais da Câmara, que ela ficou sabendo, ficou cientificada que desde outubro de 2020 ela já existia remédios vencidos naquela unidade, no depósito,
E então ela acabou não tomando medidas eficazes e medicamentos continuaram vencendo. Nós temos provas, né? Coletamos provas lá no CDMIC, no depósito, de remédios que venceram em novembro, dezembro do ano passado, fevereiro, janeiro também deste ano, março, abril deste ano. Então ela ficou sabendo dos medicamentos vencidos, mas não tomou nenhuma atitude. Aí depois das investigações veio um apontamento também pela Delegacia de Combate à Corrupção, que na gestão do atual prefeito foi comprado remédios para 12 anos de consumo. E se você for observar a regra geral de data de vencimento de medicamentos, ele não passa de 5 anos. Aliás, a maioria dos medicamentos, quando você compra numa farmácia, a grande maioria tem um prazo máximo de 2 anos. Poucos remédios, numa faixa de 20%, que é de 5 anos a validade. E, grave, esses remédios comprados para um estoque de 12 anos, a grande maioria irá vencer em 2022. Então a secretária também se calou diante desse escândalo, né? E outra coisa que a secretária se calou, por que ela, ao saber dos medicamentos vencidos, não deu conhecimento aos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público? E outra coisa que eu coloquei lá na Câmara para a secretária. 2020, nós precisamos lembrar, era a época da eleição municipal. Outubro, nós estávamos em plena campanha eleitoral. Então, ela ficou sabendo dos medicamentos vencidos em outubro, ela ficou quieta, não cientificou os organismos de fiscalização. Por que será? Para proteger o prefeito durante a campanha? Então eu estou pedindo para o presidente da CPI que retome, porque está parada. E por que a CPI está parada há 25 dias, certo? A justificativa da comissão é de que estão analisando documentos, mas veja, a partir de hoje, Marcela, falta apenas 67 dias para terminar a CPI. Então a CPI, para mim, ela está parada, 25 dias. O que eu estou cobrando aqui na Rádio CBN é a retomada das oitivas. Nós não podemos ficar um mês a CPI parada sem nenhuma nova oitiva. Até porque os outros que foram depor lá, como o ex-secretário Luiz Antônio Poças, o dono da empresa que cuida dos medicamentos, certo? Na minha opinião, eles foram mentir na CPI. Eles mentiram na cara dura, certo? Jogadinha ensaiada entre o ex-secretário que contratou essa empresa que cuida da CDMI, que ganha 9 milhões por ano, e os medicamentos venceram sobre a gestão dessa empresa, certo? Então não pode a CPI ficar 30 dias sem nenhuma nova oitiva. Então a minha cobrança é essa. Por quê? Essa CPI, ela não pode dar em pizza. Ela não pode ser uma decepção para a população. Então eu estou cobrando a retomada do objetivo da CPI e quero que seja avaliado o meu pedido, no dia que eu coloquei no início de março, o pedido de convocação da ex-secretária Eusenira. Na minha opinião, diante de todos esses fatos aqui, salvo o melhor juízo, a secretária Eusenira, no mínimo, prevaricou. Como que pode? Eu sou secretário, fico sabendo dos medicamentos vencidos em março, certo? E continua vencendo medicamentos na minha gestão. Eu não tomo nenhuma atitude para cessar isso, certo? Não comunico às autoridades competentes, correto? Depois fica sabendo que foi comprado remédios por 12 anos, para estoque de 12 anos, eu não tomo nenhuma atitude. E ela saiu da secretaria e até agora nada, ela não foi convocada. Então essa é a minha cobrança para os membros da CPI. Na visão do senhor, vereador, essa certa omissão, suposta omissão que teria ocorrido lá atrás, foi com o fim mesmo de não trazer à tona isso num momento de debate eleitoral? O senhor acredita que é possível falar nessa situação, nesse momento? É isso que eu quero, que ela vá lá, né, na condição, para nós, na oitiva, para nós, eu vou perguntar para ela: secretária, a senhora está aqui, está na ata aqui da Câmara, última vez que a senhora veio aqui, a senhora falou que ficou sabendo dos medicamentos em outubro de 2020. Inclusive a senhora falou que montou uma comissão liderada por uma servidora chamada Ellen, e até agora a senhora não tomou nenhuma atitude. E eu quero saber, por que a senhora não comunicou o Ministério Público? Não comunicou o Tribunal de Contas? E outra, a senhora era na época da eleição, a eleição estava pegando fogo entre o Abílio Júnior e o Emanuel Pinheiro.
A senhora, diante do escândalo dos medicamentos, a senhora ficou quieta, por quê? Para proteger o prefeito? E hoje o senhor Porque se os medicamentos vencidos viessem à tona na época da eleição municipal, eu creio que a população teria um outro elemento para decidir o futuro da nossa eleição aqui em Cuiabá, certo? Então ela ficou quieta diante do Ministério Público, diante do Tribunal de Contas, diante da Delegacia de Combate à Corrupção e diante do Tribunal Regional Eleitoral, porque teve uma grave denúncia de remédios vencidos durante a campanha do candidato que ela apoiava e ela ficou quietinha, não fez nada. Agora, vereador, diante do que o senhor colocou aí em relação à CPI, é o que o senhor atribui a esse, digamos, relaxamento nesse momento? Olha, a justificativa dos membros da CPI é que a secretária Ozenira, antes dela sair, ela entregou lá por volta de 2.000 páginas de documentos e eles estão analisando. Agora, eu acho que isso tem que ser assessoria para analisar. A CPI, ela não pode parar. Por quê? Essa CPI, eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas ela é uma CPI governista. Quando você olha para a composição, sim. O vereador Lilo e o vereador Marcos Brito ficam irados comigo, ficam bravos com o vereador Dilemário. Mas ora, o vereador Lilo está na base do prefeito, é primo do prefeito. O Marcos Brito, o pai dele foi afastado pela Delegacia de Combate à Corrupção, foi secretário do prefeito. Então eu digo que é a CPI 2-1, né? O único que tem ali, que eu posso dizer que realmente estava afim de elucidar esse problema dos medicamentos vencidos, foi o vereador Pacola, que foi na fiscalização. Então eles ficam bravos, estão falando que eu estou antecipando o juízo de valor, que eu quero fazer politicagem. Não, o que eu quero é que essa questão seja apurada. Veja, foi denunciado março, abril, o escândalo do medicamento. Eu pergunto para vocês aqui, até hoje a imprensa sabe quantos milhões de medicamentos foram vencidos na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro? Então, quer dizer, está muito trololó, muito mimimi. Sequer o valor até hoje de quantos milhões foi jogado para a lata do lixo não se tem hoje em relação ao escândalo de medicamento vencido. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos resolver essa situação, porque senão vai continuar medicamentos vencendo e a população sofrendo nas unidades de saúde sem medicamentos. Vereador Dilemário, precisamos fazer uma pausa aqui para o Repórter CBN, na sequência a gente continua. Pois não. Rede CBN, Vereador... top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de julho de 2021. A estimativa da inflação brasileira para este ano teve a 13ª alta seguida. O indicador subiu de 5,97% para 6,07%, de acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. O centro da meta de inflação para 2021 é de 3,75%. Pelo sistema vigente no país, há uma tolerância de 1 ponto percentual e meio para mais ou para menos. A projeção para o IPCA fica cada vez mais acima do teto da meta. Para 2022, o mercado financeiro reduziu a estimativa de 3,78% para 3,77%. O empresário acusado de estuprar e matar uma sobrinha do ex-presidente José Sarney em 2016 foi condenado a 39 anos de prisão. Foram 6 dias de julgamento. A defesa de Lucas Porto informou que vai recorrer da decisão. A vítima publicitária Mariana Costa foi assassinada aos 33 anos de idade. Cidades mais ricas têm avançado mais rapidamente na vacinação contra a Covid-19. Em geral, municípios com melhor índice de desenvolvimento humano já conseguiram imunizar mais fatias da população do que cidades com IDH mais baixo. Especialistas atribuem o progresso à existência de redes de saúde básica fortes, calendários mais eficientes e conscientização constante. Esses locais também têm mais idosos e profissionais de saúde e atraem gente de regiões vizinhas. O jornal Folha de São Paulo analisou dados do Ministério da Saúde dos 326 municípios com mais de 100 mil habitantes do país até o último dia 21.
O Papa Francisco se recupera bem da cirurgia que foi submetido ontem. Ele deve permanecer internado por 7 dias, segundo o boletim médico divulgado hoje pelo Vaticano. O pontífice foi submetido a um procedimento para conter uma diverticulite, inflamação no intestino. A operação durou 3 horas em um hospital de Roma. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Colocar os pés na grama, passear com quem se ama, brincar com o vento. Sentir o sol brilhar, um horizonte no olhar a todo momento. Sua casa de final de semana, com jeitinho de todos os dias. Seu encontro com a alegria pra viver sua melhor mudança. Vale Gramado, o primeiro condomínio de lazer, com a qualidade São Benedito na Estrada da Guia. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E notícias direto das redações de Época, Auto Esporte, Valor Econômico e da Rádio França Internacional. Estúdio CBN, o seu programa de entrevistas e debates nas tardes da CBN. De segunda a sexta, de 1 às 4. Apresentação, Tatiana Vasconcelos. Quem gosta de um sabor diferenciado, com ingredientes selecionados e tem paladar refinado, pede pizza e gato miau miau. Pede pizza e gato miau miau. No Uber Eats ou iFood é massa bem fininha. Gato Mia Pizzaria, é só pedir e devorar no iFood ou Uber Eats. Pede pizza e gato miau miau. No Uber Eats ou iFood chega bem quentinha. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Verana Várzea Grande. A certeza do futuro é agora. Condomínio fechado Verana Várzea Grande. 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. 8h34, manhã de segunda-feira, 5 de julho, iniciando mais uma semana do Jornal da CBN Cuiabá. Aqui você acompanha as principais notícias de Mato Grosso, nossas entrevistas exclusivas e também, é claro, em tempo real, acompanha a notícia no nosso site cbncuiabá.com.br. Te convido a acessar o site em que você pode confiar durante todo o dia. Se perdeu parte dessa entrevista, acesse logo após o jornal o canal da CBN Cuiabá, CBN CBA no YouTube. Abrimos a nossa rodada de entrevistas desta segunda-feira, recebendo o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar. No primeiro bloco, para você ouvinte que sintonizou há pouco, começamos a nossa conversa falando sobre a CPI dos medicamentos vencidos. Como o vereador colocou, faltam 67 dias para o encerramento dos trabalhos e temos aí, não é, vereador, as oitivas suspensas nesse momento. O vereador falou a respeito, inclusive cobrou aí a convocação da secretária Ozenira Félix. E para que a gente possa continuar, que temos muitos assuntos, a pauta é extensa, vereador, eu gostaria que o senhor falasse também com relação à escolha do novo secretário, Célio Rodrigues, o senhor que classificou, inclusive, como temerária a escolha do novo secretário de Saúde. Em meio a essa situação, secretário, tão delicada aí, esse escândalo, esse episódio dos medicamentos vencidos, o senhor valida a escolha desse novo secretário? Qual é a sua opinião com relação à saída da secretária neste momento e também a escolha do novo secretário municipal de saúde?
Olha, veja, Marcelo, já vai ser o 5º secretário na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro na Secretaria de Saúde. Eu reputo que a Secretaria de Saúde é uma das principais que uma cidade tem, porque a pessoa, se não tem uma boa saúde pública, as pessoas sofrem muito, né? Desde criança até a pessoa mais idosa. E a secretaria que tem mais dinheiro, tem mais recursos, é a Secretaria de Saúde. Para vocês terem ideia, população, nos últimos 5 anos, tá certo? A prefeitura já teve na Secretaria de Saúde por volta de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Então tem muito dinheiro. E esse dinheiro a gente não vê chegar com qualidade na ponta. E a própria delegacia fazendária, ela apontou que foi instalada uma quadrilha dentro da Secretaria de Saúde. Não é o vereador Dilemar que está falando, não. São investigações da DECOR. E esse secretário que assumiu, ele já tem alguns problemas respondendo junto ao Ministério Público. Eu não sei se vocês viram, recentemente eu gravei um vídeo denunciando que no Hospital São Benedito, tá certo? Onde esse atual secretário de Saúde também acumulava a presidência da empresa Cuiabana de Saúde, que gerencia o São Benedito e também o HSM. Muito bem. No Hospital São Benedito, deve-se de aluguel ali, do prédio que funciona o São Benedito, a prefeitura deve 750 mil reais. Já vai para o 5º mês de aluguel atrasado ali daquele prédio do Hospital São Benedito. E ali está referência Covid 100%. O dono do prédio ali querendo pode até pedir despejo. Olha que ponto está chegando a gestão da Secretaria de Saúde. Então esse secretário, pelo currículo que tem aí, pelo que ele presta aí pendência junto ao Ministério Público, eu vejo sim como temerário. Eu já coloquei isso para a população. Nós precisamos de um secretário ou uma secretária que realmente seja comprometido em combater a corrupção na saúde e fazer com que o dinheiro público da saúde chegue lá nas unidades de saúde, nos postinhos, que a população tenha exames, tenha cirurgias, tenha atendimento médico. É isso que deve ser feito, porque muito dinheiro a Secretaria tem. Para esse ano, o orçamento da Secretaria de Saúde é por volta de 1,2 bilhão de reais. Então não tem por que ficar faltando remédios nas unidades de saúde, as pessoas esperando por 5, 7 meses para fazer um exame, pessoas esperando 4, 5, 6 meses para fazer uma cirurgia. A unidade que cuida, né, das cirurgias, né, que é a Central de Regulação, explodiu a filas de cirurgias, exames, enfim. A saúde de Cuiabá está bagunçada. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde, na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, virou uma usina de escândalos. Vereador, aproveitando que o senhor citou aí a Delegacia de Combate à Corrupção, que está à frente de algumas dessas operações, enfim, o senhor acredita que existe algum tipo de fundamento nas alegações do prefeito, dando conta de que ele estaria sofrendo aí uma perseguição política? Ele denunciou, né, inclusive na corregedoria, um suposto uso político da DECOR como forma de atrapalhar a gestão dele aqui na capital. E queria emendar também isso, essa situação que a gente teve na semana passada de afastamento do delegado Eduardo Botelho para fazer um curso. A PJC até se manifestou, né, a respeito disso por meio de uma nota, disse que já era previsto lá atrás esse afastamento, mas o senhor não admite que isso causa uma certa estranheza a quem está acompanhando toda essa situação? Não, quem acompanha, quem fiscaliza a Secretaria de Saúde do município sabe que ali virou uma usina de escândalos, sim. 5 secretários já na pasta, 2 foram afastados, um inclusive preso, depois foi solto, está usando tornozeleira eletrônica. Então, se você olhar o currículo da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro de 2017 para cá, você vê que tem coincidência com as investigações que a DECOR faz, né? Agora, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele é craque em fazer factoides na imprensa. Quando veio aí a denúncia, e aí embasada, né? Que eu fui procurar saber, quando saiu a denúncia de que estava sendo superfaturado medicamentos na ordem de 90%, principalmente medicamentos da Covid, eu fui atrás disso. E a investigação da DECOR foi feita em cima de uma auditoria do próprio Ministério da Saúde, do DataSUS.
Então, quer dizer, as coisas são muito concretas. E aí o prefeito joga para a plateia, tenta politizar a questão, ele é craque nisso, né? Tudo que vem contra ele, ele tenta politizar, né? Mas logo em seguida a fala dele cai por terra. Você vê a questão das vacinas para a Copa América, né? Primeiro ele foi totalmente contra a realização da Copa América, aí falou que ia transformar isso numa limonada e saiu anunciando aos 4 ventos que chegaria vacinas extras, né? Foi no presidente da República, no secretário de Saúde, mentindo para a população, mentiu na cara dura em relação a essas questão das vacinas extras. Eu te pergunto, veio vacinas extras? Cadê as vacinas extras, prefeito? Até agora nada. Então ele joga muito, ele é mediático, né? Só que essa mentira, a gestão de mentiras do prefeito está caindo por terra, ele está ficando desmoralizado. Veja a questão do Dutrinha. Ele chegou a convidar, ele falou, você pode abrir agora na imprensa aí no Google, ele chegou a dizer que ia convidar o Messi para inaugurar o Dutrinha. Tá aí no Google, certo? Assessores dele, a primeira-dama, colocaram no Face, no Instagram, o jogo entre o Cuiabá, tá certo, e o Grêmio, que o estádio era uma beleza, estava uma beleza, o gramado 100%. Foi quando eu chamei a vereadora Michele para nós irmos investigar essa situação, né? Porque eu tive acesso ao laudo da CBF que rejeitava o estado do gramado do Dutrinha. Cheguei lá, olha gente, meia boca a reforma. Inclusive estava lá o VAR da CBF, estavam os instrumentos para o início do jogo, mas o estádio Presidente Dutra, a reforma, 2 milhões gastaram, uma vergonha. Jogaram só uma tinta meia boca ali no estádio Presidente Dutra. Vai levar tempo para aquele estádio ainda ficar bom, porque só jogaram uma tinta meia boca, está horrível, e tem 4 anos, né, nesse governo, de reforma do estádio Presidente Dutra. Então nós fomos lá e mostramos a mentira do prefeito. Aí ele ficou irritado, falou que eu e a Michele somos ridículos. Ridículos, prefeito, é gastar 2 milhões numa reforma meia boca. Isso que é ridículo. Ridículo é ter uma saúde que o povo não tem medicamentos nas unidades de saúde. Ridículo é tantos escândalos na área da saúde que está acontecendo na gestão do senhor. Isso que é ser ridículo. Agora, vereador, em razão disso, acredita que a CBF não autorizou ali receber o jogo entre Flamengo e Grêmio em razão dessa situação do Dutrinha? Sim, com certeza. Tem um laudo da CBF atestando que o gramado não estava pertinente. Olha, nós mostramos tanto problema ali no estádio Presidente Dutra. Agora eu quero saber aonde foi me colocar desses 2 milhões de reais. Então, assim, no governo do prefeito Emanuel Pinheiro, os números são altos, valor 2 milhões, 8 milhões, 14 milhões. Aí quando você vai ver, a obra é meia boca. Falando em obra, Cuiabá está com 114 obras em estados, no status parado, abandonado ou em ritmo lento. Vou dar um exemplo para vocês aqui rapidinho. Por exemplo, a segunda etapa da Orla do Porto, que o prefeito fez vídeo, gravou, falou que ia entregar em 7 meses. Está lá parada a obra já há 2 anos. Parada uma obra de 4 milhões de reais. Eu fiz um vídeo, fui fiscalizar, já mandei para o Ministério Público pedindo providências. O balneário Ponte de Ferro, na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, já vai para o 5º ano, está abandonada a obra do balneário Ponte de Ferro. A UPA Leblon já vai para 5 anos a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, ele não termina a obra. Ele pegou 60% da obra, a UPA Leblon, do antigo prefeito, até hoje nada. Uma obra extremamente em ritmo lento. O Mercado do Porto, ele já marcou 3 vezes a inauguração do Mercado do Porto, está em ritmo lento, praticamente parada. E o estádio Presidente Dutra, nós mostramos que foi uma reforma meia boca, gastou 2 milhões e até hoje não foi entregue para a população de Cuiabá. Vereador, só aproveitando que o senhor está citando ainda essa questão do estádio Dutrinha, na semana passada a gente recebeu aqui nos estúdios a secretária de Cultura, Esporte e Lazer aqui da capital, Carlina Jacob, e ela falou inclusive dessa fiscalização que o senhor e a vereadora Michele fizeram lá na obra, e ela falou que foi uma situação muito mais midiática, uma vez que, segundo ela, não existem os problemas da grandeza como vocês apontaram, e que o estádio está prestes a ser entregue pelo prefeito. Ele chegou a citar, por exemplo, que deve ser entregue agora em agosto. Como é que o senhor recebe esse posicionamento da secretária? E o senhor que esteve lá, acredita nessa obra entregue agora em agosto, em plenas condições de funcionamento? Olha, eu espero que sim, mas já é o 3º agosto que o prefeito promete, certo? Eu espero que sim. Espero que não seja agosto de Deus, né?
porque já é o 3º agosto. A secretária atual, ela entrou agora há pouco tempo, tá certo? Se ela quiser ir lá comigo e com a Michelle, nós vamos e temos o prazer de mostrar para elas os registros que nós fizemos. Nós não fomos lá fazer politicagem. A função do vereador é fiscalizar. E eles estão com medo da fiscalização do vereador Dilemar, do vereador Michele, do Diego, de outros, que agora eles fecham as portas das unidades. Eu vi ela falando aqui na Rádio CBN, mas ele não podia entrar. Como que eu não posso entrar, secretário? Eu sou vereador, fui eleito pelo povo para fiscalizar. Eu tenho que pedir para a senhora para eu entrar no local, porque aqui está virando rotina. Aqui é a cidade onde os vereadores não podem fiscalizar. Eu fiscalizo, o vereador Dilemar fiscaliza. Eu cumpro o meu mandato. No dia que eu for barrado numa unidade, eu chamo a polícia e faço valer os meus direitos. Volto a falar, se a secretária quiser isso comigo agora, eu marco agora. 11 horas da manhã lá no Dutrinha, agora para mostrar para ela que a reforma do Dutrinha, meia boca. Jogaram 2 milhões de reais na lata do lixo. Ou então eles buscam esse dinheiro de volta e façam uma reforma decente para o povo cuiabano. Vereador Dilemar, mudando um pouco de assunto, atendendo os nossos ouvintes, é um assunto que foi muito falado aqui no nosso WhatsApp 99803-5580 com relação à mudança do modal de VLT para BRT. Inclusive, técnicos do TRE emitiram um parecer inicial contrário ao plebiscito para tratar do VLT para o BRT sobre a alegação de que não compete à Câmara a realização desta consulta. Como é que o senhor avalia esse parecer e essa situação neste momento, a população que anseia por uma decisão, por um modal, como é que o senhor vê esse parecer inicial aí contrário ao plebiscito? Eu tinha certeza desse parecer, que o parecer ia apontar isso. No dia da sessão, que os vereadores ligados ao prefeito Emanuel Pinheiro apresentaram para a Câmara aprovar esse plebiscito, eu me levantei a voz, eu acho que vocês ficaram sabendo, eu disse, isso é ilegal, a Câmara não pode aprovar um plebiscito em referência a uma obra estadual, uma obra intermunicipal, nós não temos essa prerrogativa. E foi quando eu denunciei que essa jogada entre os vereadores da base do prefeito e o prefeito iriam custar mais de 4 milhões de reais para os cofres públicos, para satisfazer uma vontade do prefeito. Ele está levantando uma cortina de fumaça, porque na verdade, se houvesse esse plebiscito, teria que ser lá atrás, quando o prefeito era deputado estadual. Este parecer dos técnicos do TRE aponta muito claro que se tem algum órgão para aprovar, tem que ser através da Assembleia Legislativa. Então eu pergunto para você, o prefeito lá atrás era membro da comissão da Copa. Por que ele não pediu VLT naquela época? Porque na verdade o projeto original, todos sabem aqui, era BRT, não era isso? E aí trocaram através de um laudo fraudulento, está nos anais da justiça, para esse projeto modal VLT, que acabou se transformando no maior escândalo de corrupção da história do Mato Grosso. E o prefeito, como deputado, como que ele ficou? Ficou quietinho. Ele não fez uma denúncia de corrupção no VLT do governo de Sival Barbosa. Ele era homem aliado número 1 do governo de Sival Barbosa e depois foi denunciado pelo governo de Sival Barbosa de receber propina. Está lá nos anais da Câmara, na CPI do Paletó, o ex-governador Sival Barbosa. E eu perguntei para ele, e aquele dinheiro, aqueles 600 mil reais que foi recebido, 50 mil por mês, para que era? Não, o Emanuel Pinheiro ia receber lá todo mês lá no Palácio, para ele não investigar as obras do VLT, as obras da Copa do Mundo. Quer dizer, sabe, ele tem um passado podre, o prefeito, em relação à conivência com corrupção, e agora vem bancar do paladino da moralidade, buscar fazer um plebiscito falso. Ele sabe que é um plebiscito ilegal. Isso é uma cortina de fumaça para fazer o debate falso. Só que a população cuiabana já abriu o olho e percebeu. Eu, por exemplo, acho que as autoridades aqui deveriam jogar duro para recuperar o dinheiro roubado por esses bacanas, muitos que estão aí, do VLT. Isso que era para jogar duro, né? Recuperar o dinheiro do VLT. Agora Cuiabá tem que buscar um outro modal. Para mim, devido à corrupção escancarada do VLT, eu acho muito difícil fazer o VLT novamente. Agora as autoridades deviam bancar, jogar duro para prender os bandidos do VLT e buscar
uma nova modalidade aí. Eu acho que o BRT acaba sendo um bom modal de transporte, desde que não tenha corrupção, seja tudo certinho, porque o povo não aguenta mais essa história de novo modal aqui em Cuiabá. Vereador, sobre esses 4 milhões que o senhor apontou, né? Supostamente 4 milhões para a realização do plebiscito. Muitos colegas do senhor que estiveram aqui falam que esse valor é um valor que o senhor inventou da cabeça do senhor. De onde que saiu essa informação de que o plebiscito vai custar 4 milhões de reais? Existe um estudo, algo nesse sentido? Olha, um plebiscito é uma eleição, certo? É que as pessoas acham que é assim. A Câmara vai fazer o plebiscito, vai lá na rua com um papelzinho, uma papeleta e perguntando para cada um. Não. É uma eleição, envolve urna eletrônica, envolve todas as sessões eleitorais do município, envolve pessoas para cuidar. Então, se você for pegar com dados na última eleição municipal, foi gasto por volta de 5, 6 milhões de reais. Eu oficiei o TRE a responder essa situação e eles já apontaram nesse documento agora que é o custo praticamente de uma eleição municipal. Então não vai ficar só em 4 milhões não, seria muito mais de 4 milhões de reais. Agora, vereador, o senhor apontou aí que de fato quem define essa decisão final é o pleno do TRE. O senhor acredita que eles irão acatar esse parecer ou crê que os magistrados poderão de repente avalizar essa conduta? Não, eu não tenho dúvida que o pleno TRE vai acompanhar o parecer dos técnicos, né? Porque está muito escrachado. Você olha para a lei orgânica do município, você olha para a Constituição Estadual e você não acha nenhuma sintonia nessas duas leis no sentido de dar da legalidade para o plebiscito promovido pela Câmara, pela Prefeitura de Cuiabá, né? Eu acho que o plebiscito deveria acontecer, mas lá atrás promovido pela Assembleia Legislativa. Estamos conversando com o vereador Dilemário Alencar nesta manhã de segunda-feira, e você ainda pode participar através do 99803-5580. Caminhamos para a reta final, vereador, mas queremos tocar no assunto. Nós conversamos aqui com o vereador Chico 2000, que fez diversas críticas ao comportamento de alguns membros da oposição, especialmente com relação ao senhor e ao vereador Diego. Ele disse, inclusive, abre aspas, que vocês estão nutridos por ódio. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor recebe esse tipo de crítica de um colega parlamentar do senhor? O Chico, eu conheço ele há muito tempo, ele é governista de carteirinha, né? Ele é um dos maiores defensores do prefeito do Paletó. Então, assim, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu, o vereador Diego, a vereadora Michele, eu não votei neste prefeito. Eu lamento muito boa parte da população ter eleito um prefeito que envergonha Cuiabá no cenário nacional por aquela cena que cai dinheiro do paletó. Então eu vou continuar fiscalizando, certo? E dizer ao vereador Chico que meu coração não tem espaço para ódio. Agora, meu coração tem espaço para defender a população de Cuiabá das falcatruas, das malandragens, dos desvios de dinheiro, da fábrica de mentiras, da fábrica de escândalos que virou o governo Emanuel Pinheiro. Cuiabá está pagando muito caro, volto a falar para vocês, 5 bilhões de reais população de Cuiabá. O governo Emanuel Pinheiro teve nesses últimos 5 anos na Secretaria de Saúde. E aí, como que está o postinho de saúde aí do 1º de março? A policlínica, vai agora na policlínica ali da Morada do Ouro, do Pascoal Ramos. Quantas pessoas estão esperando cirurgias no hospital HMC mesmo? O cidadão quebra a perna, fica lá 8, 20, 40 dias sem atender. Então, assim, não vejo isso como ódio, vejo isso como uma prerrogativa. Eu fui eleito para fiscalizar e também apontar. Por exemplo, vereador Chico, eu quero contar com o apoio do senhor. Eu estou com um projeto de lei que proíbe a prefeitura comprar remédios próximos da data de vencimento, certo? Porque o grande esquema de medicamentos vencidos é porque agentes públicos, combinado com empresas farmacêuticas, compra remédio próximo da data de vencer. Então não dá tempo de distribuir na rede e o que acontece? O remédio vence, fica na prateleira e é incinerado. Eu tenho provas lá de notas fiscais.
de remédios que foram comprados dessa atual gestão, tipo assim, maio deste ano, posso mandar para você, maio deste ano, vencendo em outubro. Entendeu? Aí não dá tempo mesmo. Como eles fizeram agora, compraram medicamento para 12 anos. Então, a gente vai continuar fiscalizando. Pode ficar só eu, o Diego e a Michele, não tem problema. Na gestão anterior, eram os 5, 6. Eu, vereador Diego, vereador Abílio, vereador Velaton e mais um vereador. Todos nós voltamos. O povo elegeu todos. Do outro lado do prefeito era 18. Voltou só 6. Então nós estamos no caminho certo. A população está reconhecendo o trabalho de quem se elege e fica do lado da população. Vereador, atendendo aqui o nosso ouvinte CBN, o Carlos pergunta informações com relação aos semáforos inteligentes. O senhor que quando esteve aqui prestou esclarecimento ao nosso ouvinte, ele quer saber se o senhor tem acompanhado e se tem novidades sobre esse assunto. Tá aí, olha, veja só, Carlos. Quantas vezes eu convoquei o secretário, o ex-secretário Antenor, pedia para convocar, o vereador Chico votava contra a convocação, os outros vereadores, certo? Aí o que aconteceu agora, tá certo? Virou réu no esquemão dos semáforos inteligentes. Quantas vezes eu fui para rua com faixas denunciar que esses semáforos tinham problema, estavam superfaturados, não tinha sequer os temporizadores. Colocaram alguns temporizadores, depois que eu fui pra rua, bati duro, sabe? Aí eu convocava os secretários de O senhor tem transportes acompanhado urbanos. a situação atual? Oi? O senhor tem acompanhado de perto, desde o afastamento do Tenho acompanhado, sempre acompanhei. Isso foi uma bandeira minha, né? De Cuiabá ter um trânsito melhor, sempre foi uma bandeira minha de colocar os temporizadores. É bandeira de quem? É do vereador Dilemário. E ainda tem semáforo com radar que não tem temporizador. Eu vou te falar aqui em frente do CREA. Ali na avenida do CPA, em frente do CREA, não tem aquele reloginho, um temporizador, aquele reloginho que avisa. Como que pode você comprar um semáforo super caro e não tem temporizador? Então eu denunciei, foi objeto até de um ajuste de conduta com o Ministério Público. E agora, onde que o secretário Antenor está? Virou réu e vai ter grandes problemas, porque os semáforos inteligentes foi uma grande jogada de corrupção aqui em Cuiabá. Certamente vai ter grandes problemas. E assim a gente vai continuar fiscalizando. Olha, você quando está com a verdade, você fique tranquilo. Porque você fazendo a verdade, no final tudo vai dar certo. Nada vai acontecer com você. Agora, essa gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, para mim, a falta de ética, né? É cada hora um escândalo. Quando ele coloca essa candidatura dele ao governo do estado, para mim é um tapa na cara da sociedade, sabe? Ele levanta isso como uma cortina de fumaça. O senhor acredita que não há uma intenção real da candidatura do prefeito? Não vejo. Olha só, ele ganhou no Abílio aqui. Foi uma eleição super apertada, sabe? Ele com um caminhão de dinheiro aí, com um caminhão, toda a estrutura. Nós não tínhamos nada, eu, Abílio, Velaton, nós perdemos por 1%. Ele não ganhou essa eleição, foi uma eleição de pirro, entendeu? Eu tô torcendo muito que ele saia candidato a governador. Vereador, eu preciso Gostaria muito que ele saísse candidato a governador. Eu preciso interrompê-lo, infelizmente. A gente está chamando por repórter. Na sequência, o senhor conclui, por gentileza. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de julho de 2021. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto do país para este ano teve a 11ª elevação consecutiva. O indicador subiu de 5,05% para 5,18%. Já para 2022, o mercado financeiro reduziu a previsão de alta do PIB de 2,11% para 2,10%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A apresentadora da TV Globo, Ana Maria Braga, contraiu o coronavírus. Ela apresenta sintomas leves, como dor de garganta, e está bem. Ana Maria já tomou as 2 doses da vacina contra o coronavírus. Nenhum imunizante oferece proteção de 100% contra a doença, mas reduz os riscos de infecção, hospitalização e mortes.
Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais criaram um programa de computador capaz de identificar barragens de minério em grandes extensões territoriais em poucas horas. O software usa imagens de satélite para identificar as estruturas. A ferramenta foi criada a pedido do Tribunal de Contas da União para ajudar os órgãos de fiscalização a encontrar estruturas irregulares e evitar tragédias. E está prevista para hoje a votação do relatório do deputado Felipe Barros, do PSL, a favor da PEC do voto impresso na Comissão Especial da Câmara. A previsão é de que o parecer seja rejeitado porque 11 partidos, incluindo legendas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, se uniram contra a proposta. Nos últimos dias, algumas siglas mudaram representantes na comissão para garantir votos contrários à PEC. No horário de Brasília, 10:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. O Açaí é o atacadista oficial do Brasileirão 2021. Por isso, torcer com os preços baixos, variedade e a facilidade de pagamento no Açaí é muito melhor. Campeão e promoção dá jogo. Antes de torcer em casa ou no seu negócio para o seu time de coração, passe no Açaí. Afinal, cerveja com churrasco dá jogo. Vai torcer pelo seu time? Corre pro Açaí. Precisando de serviços administrativos e limpeza? Vem pra Dedemix Terceirizações e Serviços. Serviços de detetização e sanitização em condomínios, residências e empresas. Temos ainda copeira, recepcionista, motorista, porteiro e vigilante. Acesse dedemixterceirização.com.br e saiba mais. Telefone WhatsApp 2129-8508. Dedemix Terceirizações e Serviços. Há 20 anos com você. Jornal da CBN Cuiabá. Estamos de volta com o Jornal da CBN Cuiabá, edição desta segunda-feira, 5 de julho. Você começando a sua semana muito bem informado, acompanhando nossas entrevistas exclusivas. Começamos o dia recebendo o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar. Vereador, caminhamos para a reta final. E gostaria de agradecer primeiramente a participação, o senhor que se dispôs a vir aqui conversar com o ouvinte CBN, trazer informações ao nosso ouvinte, é claro, ao cidadão cuiabano e mato-grossense. Fique à vontade para as considerações finais e desde já desejamos uma excelente semana ao senhor. Obrigado, quero dizer para a população que nós também trabalhamos de forma propositiva na defesa da nossa cidade. Por exemplo, Marcelo, eu estou batendo ali duro para que o córrego da Prainha seja revitalizado, seja urbanizado. O córrego da Prainha, ele nasce ali, a nascente dele é na Concil ali, na antiga Quarta-feira, tá certo? Perto ali do ex-jornal Folha do Estado. Ali virou um lixão, Marcela, virou um lixão. Eu estou indo agora fazer um ato lá com moradores para ver se chama a atenção e a prefeitura possa fazer uma obra para revitalizar, recuperar, urbanizar o córrego da Prainha. Também tem um batido duro. Há 5 anos eu venho defendendo a recuperação do Morro da Luz e até hoje o Morro da Luz está abandonado lá, virou um local para uso de droga. O prefeito prometeu fazer a revitalização do Morro da Luz, mas ficou só na conversa. E também estou batendo duro nessa questão da forma que a Águas Cuiabá está rasgando o asfalto da nossa cidade e não está recuperando com a devida qualidade. A recuperação desses buracos, dessas valas, fica esfarelando, fica calombo, fica desnivelado e a população está reclamando muito. E eu quero dizer para vocês que é importante sim a questão da rede de esgoto, é muito importante. Agora, a Águas Cuiabá tem que recuperar o asfalto com a devida qualidade, até porque quando passa a coletar o esgoto, mesmo sem tratar, a Águas Cuiabá já está cobrando 90% na conta de água, ou seja, se você paga R$100 de água, você no outro mês vai pagar R$190 sem o seu esgoto estar sendo tratado, apenas coletado, caindo ele 100% com sujeira, contaminado no rio Cuiabá. Então
eu estou apresentando a convocação do diretor-presidente da Águas Cuiabá na Câmara Municipal para ele vir discutir esse assunto conosco. Tem muita reclamação da forma que a Águas Cuiabá está fazendo os serviços para o esgoto aqui na nossa cidade. Então eu agradeço aí, gostaria que a população acompanhasse os trabalhos do vereador Dilemário através das minhas redes sociais, Dilemário Alencar, onde a gente presta contas dos nossos trabalhos desenvolvidos. E fica aqui sempre a certeza da gente fazer a boa política e defender uma Cuiabá mais progressista, mais justa, mais humana para todos. Obrigado, boa semana, que Deus nos abençoe. Você acompanhou a entrevista com o vereador Dilemário Alencar. Faremos uma pequena pausa e daqui a pouco voltamos com as informações locais. Você continue sintonizado e conectado conosco. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Verana Várzea Grande. A certeza do futuro é agora. Condomínio fechado Verana Várzea Grande. 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. CBN Sustentabilidade. Oferecimento Cipem. A madeira é nosso negócio. Manter a floresta viva é nossa missão. Fato. Saiba o porquê de a maioria da produção do IP produzida no Brasil tem como destino a exportação e que não há nada de errado nisso. O IP possui maior valor agregado no mercado devido à qualidade de sua madeira, que possui alta densidade, boa durabilidade natural, resistência ao apodrecimento, recebe bom acabamento e tem excelente trabalhabilidade. Com todas essas qualidades, naturalmente o produto acaba tendo isso refletido em seu valor de mercado. E devido às variações de câmbio, dificilmente empresas brasileiras conseguem ou demonstram interesse em competir com consumidores internacionais na hora de adquirir o produto. Mito. O IP sofre pressão por ser a espécie mais exportada dentre todas as espécies produzidas no Brasil. Entenda que esta espécie sequer figura entre as 10 mais produzidas no Brasil. Em Mato Grosso, de acordo com dados da SEMA, no período compreendido entre 2012 a 2020, a produção total de IP foi de aproximadamente 6% do total produzido legalmente nos últimos 8 anos. CBN Sustentabilidade. Oferecimento Cipem. A madeira é nosso negócio. Manter a floresta viva é nossa missão. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E notícias direto das redações de Época, Auto Esporte, Valor Econômico e da Rádio França Internacional. Estúdio CBN, o seu programa de entrevistas e debates nas tardes da CBN. De segunda a sexta, de 1 às 4. Apresentação, Tatiana Vasconcelos. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Verana Várzea Grande. A certeza do futuro é agora. Condomínio fechado Verana Várzea Grande. 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano.
9h11. Estamos de volta com o Jornal da CBN Cuiabá. Nesta manhã de segunda-feira, 5 de julho, você começando a semana muito bem informado, acompanhando as principais notícias, os destaques e, é claro, nossas entrevistas exclusivas. Então vamos à segunda entrevista desta segunda-feira. Jornal da CBN Cuiabá. A partir de agora, vamos conversar com o delegado Flávio Estringueta. Muito bom dia, delegado. Bem-vindo aos estúdios CBN. Bom dia, Marcela, Camila e os ouvintes da Rádio CBN. Agradecemos a presença, a participação e desde já convidamos o nosso ouvinte a participar desta conversa através do 99803-5580 e também, delegado, através das nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram e você pode encaminhar a sua mensagem, o seu áudio, o seu vídeo. Fique à vontade, faça o Jornal da CBN junto com a nossa equipe. Delegado, precisamos começar essa conversa contando ao senhor, não sei se teve a oportunidade de acompanhar, estivemos com o delegado-geral da PJC, Dr. Mário Dermeval, na semana passada e dentre os questionamentos feitos, ele fez algumas críticas direcionadas ao senhor, sugeriu que o senhor, inclusive, entre aspas, é uma figura midiática e, segundo ele, a PJC deve estar acima disso tudo. O senhor teve a oportunidade de acompanhar a nossa entrevista? Como é que o senhor recebeu e como é que o senhor recebe essas críticas? Sim, eu vi a entrevista, achei que o delegado-geral foi infeliz, até porque ser midiático não vejo isso de forma negativa. E se for para ser midiático, pelo bem da sociedade, sim, eu prefiro assim ser. Eu sempre tive um bom relacionamento com repórteres, com jornalistas, por onde eu passei. Tem repórteres ainda de Lucas do Rio Verde que me ligam solicitando entrevistas. E aqui em Cuiabá não foi diferente, sempre tratando todos os repórteres e jornalistas de forma honesta, com comprometimento, com respeito principalmente, fornecendo informações, matérias. E isso fez com que a mídia me visse de uma forma positiva. E esse acesso que eu tenho hoje à mídia, que se chama de mídia espontânea, né? Ele é fruto disso tudo. Então, se isso é ser midiático, sim, quero continuar sendo, até porque eu consigo alcançar a sociedade, as coisas que eu falo são do agrado da sociedade e não o inverso. Eu não procuro falar coisas que agradam, né? Eu falo aquilo que eu acredito ser verdade, ser honesto e tem atingido a sociedade. E a imprensa também. Mas nunca, em hipótese alguma, eu me coloquei acima da Polícia Civil. Jamais. A instituição está acima de qualquer delegado, inclusive do delegado-geral, né? E eu não sirvo a poderosos, eu não sirvo a governo, eu não sirvo a pessoas que podem ser de interesse de outras pessoas. O delegado-geral tem um cargo de confiança, ele muitas vezes não pode falar aquilo que ele pensa. No meu caso é diferente, eu falo, eu penso determinadas coisas, tento falar sem ofender, algumas pessoas podem se sentir ofendidas e aí vem para esses ataques desnecessários. Doutor, essa polêmica aí entre o senhor, se é que a gente pode usar essa palavra, né, polêmica entre o senhor e o doutor Dermeval, surgiu por conta do senhor ter compartilhado uma foto em que ele aparece ao lado de um outro delegado que é investigado por suspeita de corrupção. Por que o senhor decidiu fazer essa publicação dessa foto e de alguma forma o senhor entende que o chefe da PJC ele teve uma postura equivocada ao fazer essa publicação nas redes sociais dele? Não só eu, mas quem leu, quem viu essa foto, né? O que eu coloquei é que eu fui sempre, o que eu quis mostrar, que eu sempre fui muito leal ao delegado-geral. Eu auxiliei, por exemplo, a ser nomeado delegado-geral. Na época ele não era o preferido do governo, havia outro delegado que tinha a possibilidade maior de ser nomeado. E a pedido do próprio Dermeval, eu falei com duas autoridades muito próximas do governador. Posso não ter sido o responsável, mas com certeza eu auxiliei. E eu tinha um relacionamento extremamente bom com ele.
E não existe delegado de polícia nesse estado que tenha sido mais leal a ele do que eu. Pode ter delegados iguais em lealdade, mas mais leal não foi. Eu auxiliei em diversas oportunidades, inclusive quando ele precisava de acesso à mídia. Inclusive utilizando o midiático aqui nesse ponto, né? E quando eu fui exonerado do cargo da GCCO que começaram os problemas. Não foi a partir dessa foto. Eu entendo que a minha exoneração foi incorreta, que isso diminuiu ainda mais a Polícia Civil, que já não é grande, enfraqueceu, que já é fraca, enfraqueceu ainda mais, mas não porque tirou o Flávio Stringheta de uma unidade, sim porque puniu um delegado de polícia por conta de manifestações, né? Talvez a lei da mordaça, né? E aí começaram os problemas entre eu e ele, inclusive pelas entrevistas contraditórias que ele andou dando. Na primeira entrevista a uma mídia digital, ele disse que a minha saída havia sido por conta do artigo e que aquele artigo gerou um desconforto com o Ministério Público e por isso eu fui exonerado. Na segunda entrevista que ele deu, e foi aqui na CBN, ele já usou outra argumentação, dizendo que eu já vinham desejando a minha saída e que era necessário uma oxigenação e que os números do novo delegado demonstravam isso. Quer dizer, um desrespeito total ao delegado, a mim, né? Tanto a mim como a minha equipe, né? Então, o problema começou bem antes. Essa foto foi justamente para mostrar para ele a inversão de valores. Eu simplesmente fiz um artigo criticando uma instituição e fui fritado, né? Tive a minha cabeça cortada e dada de presente à instituição de quem eu falei. Para o nosso ouvinte entender, delegado, vamos separar, se o senhor me permite, o episódio do artigo para o nosso ouvinte que está conectado, sintonizar, entender todo o contexto e também da foto, da postagem da foto. Se o senhor puder dar mais detalhes para que o nosso ouvinte entenda completamente essa nossa conversa. Então eu estou impedido de falar do Ministério Público, né? Tem uma decisão judicial que a gente acredita também é uma afronta à Constituição. Você não pode ser impedido de falar, você tem que responder pelos excessos que você comete. Mas eu fui impedido. Nesse artigo eu teci algumas críticas ao Ministério Público, mas com relação às atitudes que eu entendia imorais. Por conta disso fui exonerado do cargo de titular da gerência. E quando eu postei a foto foi para mostrar... O senhor postou na sua rede social particular? Sim. Que é privada? Ela é aberta ao público, né? Eu não recuso nenhum pedido, solicitação de seguidor. E o senhor postou qual foto? Então, o delegado geral, ele foi inaugurar, me parece que a cidade da polícia lá em Sinop, e lá ele tirou algumas fotos com várias pessoas, inclusive com o delegado Dr. Douglas Turibe. O Dr. Douglas, ele é investigado por corrupção justamente por ter me oferecido uma enorme quantia em dinheiro para paralisar uma investigação. E o Dr. Mário Dermeval foi um dos primeiros a saber disso. Eu fui até a diretoria geral e passei para ele. E o que eu coloquei ali foi que você se mantém próximo a uma figura investigada por corrupção, enquanto que uma outra, que no meu caso, que simplesmente só falou, fez um artigo contra uma instituição, sou fritado. Foi dessa forma que eu me expressei. E ele é bem verdade. Ele achou ruim porque ele fala que eu surrupiei a foto da rede social dele. Mas como que eu faço isso se eu não tenho acesso a ela? Obviamente um amigo dele que me passou. O senhor falou em diversos momentos, doutor Flávio, o senhor chegou a usar a palavra lealdade, né? Que o senhor sempre foi leal a ele, esteve junto com ele, inclusive, de certa forma, incentivando a nomeação dele como diretor-geral da PJC. De certa forma, o senhor sente que foi traído? Há um sentimento de decepção em relação ao doutor Mário? Muita decepção, mas isso daí vem de uma... a gente mede as outras pessoas pela nossa régua, né? E eu, quando tenho um amigo, eu tento
ao máximo protegê-lo, a não ser que ele esteja incorreto. E se ele não estiver correto, eu repreendo, né? E eu esperava isso. Não gostaram do artigo? Viesse conversar, a gente tinha liberdade para um com o outro, né? Mas levei uma facada nas costas, fui traído, sim, né? E muito prejudicado até, não só profissionalmente, como emocionalmente. A forma como aconteceu, você perder a confiança em duas pessoas que até dias atrás você fazia um pelo outro, né? Uma delas, inclusive, foi meu padrinho de casamento, que decidiu pela minha saída, né? Além do Dr. Mário, a quem que o senhor se refere? Jean Marco. Ele foi meu padrinho de casamento. A nossa amizade é de 2001, quando nós entramos na polícia. E aí aconteceu tudo isso. Eu até brinco com alguns amigos, eu falo que se o Dr. Mário me dissesse que seria bom para a diretoria eu ficar na frente da diretoria plantando bananeira, eu faria. Agora, então foi isso que me chocou, né, na decisão. Delegado, hoje como é que está o relacionamento do senhor com a instituição? De alguma forma, o senhor se sente que foi de repente rejeitado, excluído em algum momento pela instituição? Sim, né? Eu estava num cargo de referência, né? Que é titular da gerência de combate ao crime organizado. Hoje eu estou num local sem nenhuma expressão. É um local muito agradável, pessoas muito bacanas, mas que a sociedade não vai ver o meu trabalho. Então, eu que sempre quis prestar um trabalho de excelência para a sociedade, e acredito que eu prestei, de repente ser escanteado. Então, sim, meu relacionamento com a instituição permanece o mesmo, mas com os diretores, não. E o que eles talvez não estejam percebendo é que o poder é transitório. Você está diretor. Daqui uns dias eles voltarão a ser simples delegados como eu. O respeito que você tem que tratar as pessoas quando você está no poder deve ser o mesmo de quando você não está. Então, é isso. Eu acho que o poder cresceu a cabeça, né? Doutor, e quando o senhor fala assim que a exoneração do senhor diminuiu a PJC, que não era grande, e enfraqueceu, o senhor acredita que há um racha hoje na instituição? Muitos colegas insatisfeitos, de certa forma, com a forma que se deu a exoneração do senhor? O que o senhor quer dizer quando o senhor fala que ela diminuiu? A Polícia Civil, ela sempre foi uma polícia dependente do governo, obviamente, né? Nós não temos autonomia financeira. E isso atrapalha, né? Isso torna a instituição, como eu disse, dependente. Só que ela nunca foi dependente de uma outra instituição. E com a minha exoneração do cargo de titular da GCCO, o delegado-geral deu um recado para todos os outros: não fiquem contra o Ministério Público. E isso, na minha visão, demonstra fraqueza, você enfraquece mais. O que deveria ser feito pelo diretor? Fala, não, na minha instituição cuido eu. E aqui eu vou... essa foi uma opinião dele, no caso do artigo, e nós vamos tomar medidas internas. Então, para mim, isso enfraqueceu ainda mais a já enfraquecida Polícia Civil. Estamos conversando com o delegado Flávio Estringueta nesta manhã de segunda-feira, e você pode participar através do 99803-5580 e também nas nossas plataformas digitais. Coloque aqui a sua dúvida, o seu questionamento e participe dessa conversa conosco. Delegado, o senhor nos disse há pouco que está impedido de falar do assunto, e o senhor foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por calúnia, difamação e injúria em razão das críticas feitas nesse artigo que o senhor mencionou. O senhor pode se posicionar? Como é que está essa situação? Como é que o senhor recebeu? O senhor que falou do emocional também, que ficou muito abalado, com relação a essa polêmica específica ou não? Não, eu não posso tecer nenhum comentário sobre o Ministério Público, mas sobre a ação, sim. Sobre a polêmica o senhor pode? Sim. Então gostaria que o senhor falasse o seu posicionamento. Eu vi essa ação aí como equivocada também, não tem calúnia, injúria e difamação de forma alguma. Não estou preocupado com essa ação. O que me preocupou e me preocupa ainda foi a decisão na ação civil que eles moveram de calar uma pessoa. A liberdade de expressão
ela não é absoluta, porque quem se expressa responde pelo que fala. Mas a liberdade de se expressar, ela é absoluta. Isso que me preocupou. Isso pode abrir um precedente até para membros da imprensa. Vamos imaginar um dia alguém mover uma ação e falar: você não pode mais falar de mim. Temos que olhar isso com preocupação. E são acusações, só para claro, concluir, fica à vontade, Camila, são acusações calúnia, difamação, injúria. O senhor disse que não cometeu de forma alguma. O senhor entende que foi mal interpretado ou entende que existe um posicionamento contra o senhor? Como é que o senhor vê? Porque são acusações muito sérias a respeito. E por que, então, o Ministério denunciar se não existiu nenhum tipo de conduta? Então, o que eu disse nos artigos, eu falei sobre imoralidades. A imoralidade, ela é subjetiva. Eu posso ter um senso de moralidade diferente de outras pessoas, e obviamente tem. Então, é a minha opinião. Eu entender que a determinada conduta de alguém é imoral, isso não demonstra ser criminoso. Se eu tivesse falado que era ilegal, aí sim eu poderia estar entrando na seara do crime, mas não. Por isso que eu entendo que houve equívocos. Mas o que eu vejo mais nas ações do Ministério Público contra mim e do Dr. Mário Dermeval é só para incomodar, né? Vamos incomodar ele, vamos deixar ele mais assustado, sei lá, alguma coisa assim. Nenhuma dessas ações me preocupa. Eu estou muito tranquilo de que no final eu vou sair vitorioso disso. Delegado, nesse mesmo artigo ali você até citou, disse que o Ministério não está comprometido com a ética e a moralidade quando o assunto é o seu benefício. Isso, de uma certa forma, não sou meio generalista, colocar todos numa vala comum? Eu não sei se eu posso responder isso, né? Eu acho que é um campo que pode me gerar prejuízo, né? Na ação, o juiz determinou R$5.000 por manifestação minha que denegrisse a imagem do Ministério Público de alguma forma, né? Desculpa, eu acho que é melhor pular essa. Tranquilo. E, doutor, quando muitas pessoas, inclusive algumas com as quais a gente já conversou aqui, elas falam que quando o senhor fez esse artigo, ainda sem entrar no mérito, né, do que está contido ali nesses textos, que o senhor extrapolou os limites de liberdade de expressão. Então, diante do que o senhor falou aqui, o senhor não concorda com essas críticas? Então, ainda bem que quem vai decidir é uma pessoa isenta, né, um juiz. Não aquele que se sentiu ofendido e nem aquele que acha que não ofendeu. Eu estou muito tranquilo nessa decisão. E se eu entender que o juiz de primeira instância errou, nós vamos recorrer, segunda instância, terceira e assim por diante. Eu posso, no caso de ter extrapolado, volto a dizer, respondo por esses atos, e é o que está acontecendo. Os processos estão aí justamente para analisar se eu extrapolei até que ponto. Agora, eu não posso, como eu disse, ser impedido de voltar a me extrapolar, ou voltar a cometer excessos, se é assim que eles definem, embora eu defino que não houve excessos. Né? Acho que a gente tem que fazer uma pausa, né, Pedro, exatamente, pro repórter, e na sequência a gente retoma a entrevista com o senhor, doutor. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de julho de 2021. A média móvel de mortes causadas pelo coronavírus está com tendência de queda no Brasil, mas permanece em patamar elevado. O número chegou a 1.562 em uma semana, baixa de 24% em relação ao registro de 14 dias atrás. Ao todo, o país tem mais de 524 mil mortes provocadas pela Covid-19. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa.
O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, afirmou à CBN que o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus aparece em 12% a uma semana, em razão do intervalo necessário entre as duas aplicações. Atualmente, o imunizante da AstraZeneca é o mais usado no país. A vacina tem espaçamento de 90 dias entre as duas doses. É o mesmo período estabelecido para o imunizante da Pfizer. Já a Coronavac tem intervalo de 28 dias e a vacina da Janssen requer apenas uma aplicação. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações também disse que escolher vacina ou não tomar são comportamentos egoístas. Ele ainda afirmou que os resultados da imunização em massa com a Coronavac na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, não deixam dúvida quanto à efetividade da vacina. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,40% com 127.114 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,24%, cotado a R$ 5,066. O euro vale R$ 6,011, elevação de 0,25%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Bem-vindo ao mundo animado Cartoon Network no Pantanal Shopping. Conheça os cenários mais incríveis e instagramáveis dos seus desenhos animados favoritos. Solte sua imaginação e tire fotos super criativas. Até 18 de julho na Praça Central. A entrada é gratuita. Baixe o app Pantanal Shopping, resgate o cupom e apresente na entrada do evento. E mais uma vez, o dia foi salvo graças aos heróis do Cartoon Network. Sua diversão está no Pantanal Shopping. Seguimos todas as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção ao coronavírus. Alugar um bota fora, andames e betoneiras de qualidade. 3637.000 é o telefone, 1000 vezes mais fácil de ligar. 3637.000, bota fora. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Verana Várzea Grande. A certeza do futuro é agora. Condomínio fechado Verana Várzea Grande. 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. 9h34, manhã de segunda-feira, 5 de julho, você, ouvinte CBN, iniciando a semana muito bem informado com o time do Jornal da CBN Cuiabá. Preciso fazer uma observação, você que acompanha através das nossas plataformas digitais, estamos com um problema técnico tentando resolver. Você pode entrar, te convido a entrar no site cbncuiabá.com.br. Lá você vai encontrar um link e acompanha ao vivo apenas com áudio nesse momento, mas daqui a pouco a situação vai estar regularizada e logo após o jornal, a entrevista com o delegado Flávio Estringueta, assim como a do vereador Dilemário Alencar, estará na íntegra para que você acompanhe ali nos detalhes. Delegado, temos muitas participações por aqui, muita gente querendo saber. E fica aqui, a gente vai reforçar que o senhor vai responder com relação à denúncia do Ministério Público na proporção que o senhor puder com relação ao impedimento que ocorre. Então vamos mudar de assunto nesse momento e vamos falar sobre política. Em uma entrevista recente, o senhor admitiu a possibilidade de disputar a eleição do próximo ano. Esse já era um projeto do senhor ou surgiu aí diante, né, dessas polêmicas que envolveram o seu nome? O senhor que teve aí, como disse, uma mídia espontânea. E qual o cargo da preferência do senhor aí para as próximas eleições? Realmente surgiu após tudo isso que aconteceu. Eu nunca pensei em usar aquele artigo para me promover politicamente. Eu não esperava, talvez ingenuamente, que tivesse a repercussão que teve e as consequências que gerou, né? Então eu tenho dito assim, que o que eu fiz pode me levar a ser candidato e não fiz querendo ser candidato, né? E aí eu fui sondado por diversos partidos e comecei a entrar nesse mundo para saber o que é, fui aprendendo. E
tenho ainda receio, porque é um caminho obscuro para mim, mas eu não vejo outra alternativa, né? Porque eu não sou mais nada hoje dentro da Polícia Civil, né? Não tenho como prestar o serviço, como eu disse, que eu acho que a sociedade merece, e talvez no campo político eu consiga ser melhor para a sociedade do que eu estou sendo hoje. E o senhor já se filiou a algum partido? Tem um cargo de preferência? Já amadureceu essa ideia? Não me filiei a nenhum partido, mas os partidos que me procuram têm falado de deputado federal, inclusive de senador, que eu acho que é muita coisa na minha visão, e até deputado estadual, que se fosse para eu escolher, porque eu acho que quem escolhe é o partido, eu preferia ficar aqui no estado, fazer o meu trabalho aqui, mais próximo da sociedade, se um dia eu realmente me candidatar e for eleito. E hoje, doutor Flávio, já é possível falar um partido, uma sigla que o senhor teria maior familiaridade, que o senhor teria mais propensão a se filiar hoje? Como é que o senhor está tratando esse assunto? Os partidos que eu mais conversei foram o Patriota e o PRTB, embora o primeiro a me procurar foi o Podemos. O PRTB me chama a atenção porque ele é, além de ser o partido do Mourão, um político que eu respeito muito, admiro, é um partido que não utiliza dinheiro público nas campanhas, o que eu acho também que é o correto. Se a pessoa que tem um plano de vida de ser candidato, ela que banque por esse plano, venda casa, venda carro, faça financiamentos, pegue empréstimo, sei lá. Então é um partido que me chama a atenção por isso. Doutor, aproveitando que estamos tratando desse assunto mais político, hoje o senhor se sente bem representado pelo governador Mauro Mendes? Que avaliação o senhor tem dessa gestão? Então, eu vejo de forma positiva, né, Mauro Mendes. Obviamente, com relação a algumas coisas do servidor público, a gente está um pouco decepcionado, né? Como o nosso RGA. Mas fora isso, né, a gente não pode pensar só dentro do nosso quadrado, né? Numa visão geral, eu vejo que é um governo bem perto do que eu esperava, né? E dentro das suas competências e também como cidadão, que avaliação o senhor faz aí do governo do presidente Jair Bolsonaro, da condução em meio a essa pandemia e outros assuntos também de segurança pública, o senhor avalia como positiva? Positivo também. Eu sou de direita, sou de família, sou bolsonarista, não sou extremo. Os erros que ele cometeu eu reconheço também. E se for para criticar, eu vou criticar. Se for para elogiar, eu vou elogiar. Eu vejo que, obviamente, não só ele, como todos os países cometeram erros nessa pandemia, né? Só que aqui parece que a polarização acaba tornando mais agressiva, né, as críticas a ele, né? Então, não vejo que deveria ser tanto quanto tem sido, né? Doutor, tem uma participação aqui de uma ouvinte, a Fernanda Lima, ela pergunta aqui: corre nos bastidores que o delegado Mário Demerval poderia disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, a mesma vaga que o senhor pode disputar. Caso isso ocorra, o senhor acha que a instituição vai ficar dividida ou acha que o doutor Demerval é páreo para o senhor? O doutor Mário Demerval, ele não é conhecido na sociedade, né? E pouca gente sabe quem é o delegado-geral da Polícia Civil. Então, se ele quiser todos os votos da Polícia Civil, ele pode ficar. Eu não acredito que ele vá ter, não, porque nem dentro da polícia ele é unanimidade. Quer dizer, ninguém é unanimidade, nada, mas nem dentro da Polícia Civil ele está bem. Há muitas críticas à administração dele, à gestão dele. Mas eu quero reforçar aqui que mesmo com tudo isso que aconteceu comigo, para mim é a melhor diretoria que nós já tivemos desde que eu entrei na polícia em 2001. E está sendo a melhor, né? Mas isso não vai ser suficiente para ele ser eleito. O senhor acha que hoje o senhor teria, saindo uma disputa, os dois nomes, o senhor teria maior viabilidade política que a dele? Essa é a visão que o senhor tem até o momento? Caso ele opte, né, claro, em disputar. Olha, corre nos bastidores dos partidos que é certeza que ele vai disputar, né? Porque não é nem uma possibilidade, né? Foi o que me falaram. E eu não vejo ele como um concorrente à altura. Não é ele que me preocupa, não.
Falando mais uma vez a respeito de alguns posicionamentos do senhor, falando especificamente de um assunto ali mais recentemente sobre o criminoso Lázaro Barbosa, né? O senhor chegou a fazer uma publicação ali nas redes sociais tratando da posse de arma. Queria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes o posicionamento que o senhor tem em relação a este assunto, delegado. O que eu sempre disse com relação à posse de arma é que eu não gosto do governo interferindo no desejo do cidadão, do homem de bem, de possuir uma arma. Eu acredito que essa liberdade tem que ser concedida ao cidadão, ao indivíduo. Então, quem quiser ter arma, cumprindo os requisitos, que tenha em sua residência. Eu sou totalmente contrário à flexibilização do porte de arma, que é o sair de casa armado. Essa é a diferença. Agora, ter em sua residência, o comércio, a empresa, eu vejo com bons olhos e acho que o indivíduo é que tem que decidir. Existe uma frase que roda muito nos meios aí de WhatsApp, Telegram e outras redes sociais, que fala assim: é melhor você ter e não precisar usar do que você não ter e precisar. Então é dessa forma que eu vejo. Cada um decidir o que acha. No caso do Lázaro, só um comentário que eu fiz, é que eu preferia que ele tivesse sido preso. Ele revelaria muitas coisas, acredito, que hoje vão ter que ser garimpadas pela Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal, ou de onde ele passou, né? Mas acabou acontecendo confronto, houve excesso de tiros, mas o primeiro tiro se matou, os outros não interferiram no resultado, né? Então não preferia que ele vivo para responder pelos crimes e até esclarecer algumas coisas para a polícia, né? Delegado, vamos dar uma atenção ao nosso ouvinte, nós que convidamos a participar da entrevista. O Leonardo pergunta: o senhor colocou em determinado momento que não conseguiria mais prestar serviço à sociedade, que a sociedade merece. Quer dizer então que o senhor só conseguiria trabalhar ajudando o povo se estiver à mostra? O senhor depende tanto assim de holofotes? Essa é a pergunta do nosso ouvinte. Boa pergunta, mas não é o holofote. É que você estando em delegacias especializadas, você atende crimes mais graves, né? E eu não preciso estar na titularidade. Bastaria que eu fosse o adjunto de uma unidade como a entorpecentes, como a veículos, a homicídios, né? Unidades que eu vejo que tem uma importância maior para a sociedade, que trabalha com crimes que a sociedade repudia mais. Mas não, eu já não vinha dando entrevistas lá na GCCO, e quem estava dando entrevista eram os adjuntos, né? Então não preciso, não. E doutor, já é possível o senhor pessoalmente fazer uma avaliação de como estão os trabalhos lá na GCCO desde a saída do senhor? Vitor Hugo, me corrija se eu estiver equivocado, o delegado que assumiu lá, o senhor avalia o trabalho que vem sendo feito? Que avaliação que o senhor tem? O doutor Vitor Hugo é um excelente profissional. Quando eu passei a delegacia para ele, eu até disse, eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho melhor do que eu fiz. É um profissional mais novo que eu, com mais gás, vai fazer, só demora um pouco para pegar o jeito da investigação, porque ele estava na entorpecente e passou para investigar crimes totalmente diferentes, né? Mas ele ficou com uma boa parte da minha equipe, né, que foi treinada durante a minha estada lá, e ele está desenvolvendo um ótimo trabalho e vai melhorar com o tempo. Eu faço muito gosto que isso aconteça, porque é a sociedade que ganha com isso. Todas as delegacias que eu deixei, eu ajudei o delegado que me assumiram, que assumiu o meu lugar. Eu não vejo isso como problema, não. Eu vi que não foi bem feito a transição. A transição não foi bem feita. Eu não tive tempo, por exemplo, de fazer o inventário da delegacia. Então, o Vitor Hugo recebeu a delegacia sem saber o que tinha lá dentro. Isso eu vejo como um equívoco também da diretoria, mas não é culpa do Vitor Hugo, é culpa da diretoria. Então, o Vitor Hugo, se a gente fosse amigo, continuaríamos sendo. Nós temos um bom relacionamento, mas não somos amigos, né?
O nosso ouvinte Patrício também coloca aqui uma pergunta, delegado, que acompanhou a nossa entrevista, e na entrevista o doutor Dermeval falou que está processando o senhor. O senhor não pode falar muito sobre a questão da denúncia do Ministério Público, mas se o senhor tem conhecimento desse processo por conta do episódio da foto e como é que o senhor recebe a avaliação do senhor diante desse posicionamento do doutor Dermeval? Eu recebi pela imprensa, né, que eu estava sendo processado, né. Ele pede 50 mil reais de indenização por eu ter usado a foto dele nas minhas redes sociais. Ele deu um tiro no próprio pé, né? Porque lá na ação ele fala que as minhas redes sociais tinham em torno de 5 mil pessoas, ou seja, eu estava expondo ele para 5 mil pessoas. Com essa ação, ele expôs para o estado todo. Agora o estado todo está sabendo da foto, do meu comentário. Então ele vai ter que processar agora todo mundo que divulgou a foto dele. Agora eu fico imaginando, né? Eu não conheço muito essa área do direito, mas se você publica uma foto, você não a torna pública? Ainda que seja para 600, 700 pessoas, parece que tem a rede social dele. Ele tornou essa foto pública. Me mandaram a foto e eu a utilizei. Eu não vejo nenhum gravame nisso, né? Ele pode ter ficado chateado, obviamente, até eu acho que eu ficaria, mas na minha visão não é motivo para indenização. Doutor, voltando um pouquinho, o Pedro questionou o senhor a respeito daquela publicação que o senhor fez citando o caso lá de Goiás, né? As buscas pelo Lázaro. O senhor, até em função de toda a experiência que o senhor tem à frente da polícia, eu queria uma avaliação do senhor em relação às buscas que estão sendo feitas aqui no estado em relação àquela quadrilha do Novo Cangaço, o crime praticado lá em Nova Bandeirantes. A gente tem aí um saldo de 9 suspeitos criminosos que já foram mortos em confrontos com a polícia. Qual que é o saldo do senhor de toda essa operação? Olha, o BOP não me decepcionou. Antes do BOP pegar o primeiro criminoso, eu já tinha dado uma entrevista dizendo que eu tinha certeza que o BOP iria realizar um excelente trabalho. Me perguntaram da Polícia Civil e eu fiz uma comparação. Eu disse que eu confiava nesse ponto mais no BOP no que é a ação da Polícia Civil, porque o Novo Cangaço aqui no estado estava adormecido há 8 anos. Uhum. E nenhum policial civil restou lá na GCCO que tivesse experiência para trabalhar com cangaço. Eu trabalhei em mais de 20 cangaços. E o BOP é referência nacional em confronto de selva. Ele dá cursos no estado todo. E já é recorde, né? 9 criminosos presos ou mortos já é recorde nosso aqui, né? Mas mérito da Polícia Militar, do BOP. Nesse caso, então, não há que se falar em excesso na avaliação do senhor? Supostos excessos por parte da polícia, do BOP, enfim? Eu não acredito, porque se você está na selva, como que você trabalha com os criminosos na selva, né? E outra, só o BOP que pode dizer, né? Porque eu nunca estive em confronto em selva, então eu não sei como é que funciona, mas eu não acredito em excessos, não. Agora são 9h49. Você acompanha a entrevista com o delegado Flávio Estrengueta. Delegado, caminhamos para a reta final e eu quero que o senhor fique muito à vontade. O senhor que trouxe aqui o seu posicionamento, teve seu direito de resposta, falou de vários assuntos, inclusive postou na sua rede social que estaria aqui, que a verdade seria dita. Eu coloco à disposição nesse momento o microfone da CBN para que o senhor faça suas considerações finais, converse com o nosso ouvinte, com o cidadão e coloque a verdade que o senhor anunciou na rede social, que falaria aqui ao vivo para a CBN. Se a gente não tocou em determinado ponto que o senhor acredite ser relevante, fique à vontade nesse momento. Eu agradeço muito a oportunidade, até foi a Camila que conversou comigo, agradeço. As verdades eu acho que eram sobre isso mesmo que a gente falou, dentro daquilo que eu estou limitado, né, a dizer. E dizer para a sociedade que o que eu sempre quis é uma melhoria das instituições. Quando eu falei do Ministério Público, era para que alguém lá colocasse a mão na consciência e falasse, puxa, realmente, eu estou exagerando ou não sei. O que eu quero é uma sociedade melhor para nós, os meus filhos, minha família e consequentemente para todos. E é nesse sentido que quando eu me manifesto
fico aí também consternado com determinadas coisas. Eu acho que como cidadão contribuinte nós temos que reclamar quando vimos alguma coisa errada, e peço para a sociedade não se calar, que ajude nessas manifestações, porque é pacífica e é de direito, né? Só aproveitando, Marcela, Pedro, se me permite, o senhor tem um prazo, doutor, ainda falando da eleição, até quando que o senhor planeja decidir o partido que o senhor vai se filiar? O que o senhor vai levar em consideração para tomar essa decisão? E também quanto ao cargo, só o senhor trabalha com prazos, como é que está essa definição? Então, me disseram que para você se candidatar a vereador não há limites, né? Qualquer um pode ir lá e se candidatar. Agora, para deputado e senador e cargo majoritário, que dizem, o partido tem que se manifestar também, né? Então eu primeiro teria que me filiar, e a filiação me parece que é 6 meses antes, né? Então eu tenho até 6 meses antes da eleição, acho que é março, né? Talvez, se eu não estiver enganado. E o que se está esperando nos partidos de direita é que o Bolsonaro defina para que partido ele vá. E a partir daí os quadros serão pintados, né? Ou até agora está tudo em branco, né? O senhor acredita que pode ser, vamos dizer assim, um candidato do presidente Bolsonaro aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo? Eu acho que ele é que vai ter que escolher, né? Mas eu sou do time dele. A tendência é o senhor se filiar, então, para o partido que o presidente escolher? Não é bem assim, mas tem as formações de chapas, acho que coligações, que tiverem maior proximidade. Isso é que vai definir. Então, se ele já sondou o Patriota, já sondou o próprio PRTB, me parece que é o Novo, né? Alguns partidos aí que estão sondando. Então, tudo vai depender agora dessas definições. O senhor segue até então aberto a receber os convites dos partidos até que tome a sua decisão? Eu tenho conversado com todos que me pedem, inclusive de esquerda. Também. Mas também há espaço. Não, eu jamais iria para a esquerda, mas eu estou falando que conversar a gente conversa. Mas nunca, oposição ao governo, ao Bolsonaro, não é meus planos, não está dentro dos meus planos. O senhor vê ele, já encerramos e voltamos aqui, me desculpe, doutor, mas o senhor vê hoje o presidente Jair Bolsonaro como um forte nome e caminha para ter uma reeleição com tranquilidade, até em função de todos esses problemas que a gente viu aí, a CPI agora trazendo à tona suposto esquema de corrupção na compra de vacinas, a condução dele durante a pandemia foi muito criticada. Ainda assim, o senhor acha que ele é o nome favorito para esse cenário? Eu tenho certeza que sim. Agora vamos analisar. A pandemia matou muito menos gente do que a corrupção. Eu sempre digo que a corrupção mata mais do que todas as facções criminosas juntas. Ela mata de forma indireta, mas mata. Você desviar dinheiro da saúde, quantas pessoas não morrem? Vagas em UTIs que são retiradas da população. Como eu disse, ele cometeu erros na condução da pandemia, mas não cometeu crimes. Eu não vejo nenhum crime. Essa CPI aí parece um circo, na minha visão. Olha, que moral tem o Aziz e o Renan Calheiros de investigar alguém? Pessoas que são tão mal vistas aí por crimes cometidos ou em investigação. Que moral eles têm? Claro, se fosse uma CPI bem conduzida, seria importante, mas eu não vejo que essa daí está sendo bem conduzida. Prevaricação, então, o senhor entende que não ocorreu? Olha, eu preciso ver melhor os fatos, porque a prevaricação é você deixar de fazer algo que você é obrigado, mas com interesse pessoal. Tem que haver interesse pessoal. Então, se não houver interesse pessoal, não há. Eu não sei exatamente como que aconteceu, é melhor esperar para que seja tudo vindo à tona. E se houve, eu já falei aqui, que seja punido. Se for para perder mandato, que perca. Mas primeiro a gente tem que ir com calma, né? Eu lembro muito nos governos passados quantas pessoas que foram acusadas de crimes, de corrupção e não foram exoneradas.
né? Esse foi quase que imediatamente exonerado, veja de forma positiva. Nós que caminhamos para a reta final e retomamos atendendo as perguntas, temos uma última pergunta que eu acredito ser relevante, e a Letícia, que ela pergunta com relação à denúncia do prefeito da capital, que estaria sendo utilizada com uso político, a Decor, para prejudicar a gestão dele. Como é que o senhor, ela quer ouvir a opinião do senhor diante dessa denúncia, o senhor acha possível ter esse uso político para prejudicar o prefeito Emanuel Pinheiro? Eu acredito que pode ter, sim. Eu conversei com os delegados que foram retirados da Defaz na época, e na época eu fiquei contra eles, como eu disse para vocês. Eu acreditava piamente nos diretores e na moral deles, né? E depois o que aconteceu comigo, eu comecei a ver com olhos diferentes as coisas, né? E pelo que me disseram, sim, pode ter havido na época o uso político, e hoje também, até porque, como eu disse, o delegado geral, o cargo dele é do governador, né? E a gente sabe que há um racha entre o governador e o prefeito. Então pode sim, até para prejudicar o prefeito, talvez. Até em função disso, o senhor acredita que teria essa resistência por parte da Assembleia em convocar aqueles ex-delegados da Defaz, doutor? Porque houve um pedido, né, do prefeito nesse sentido, que a Assembleia convocasse o doutor, se eu não me engano, é o doutor Lindomar e o doutor Veiga. Exatamente, Anderson Veiga, para que eles dessem explicações sobre esse afastamento, mas essa convocação nunca ocorreu. De alguma forma, o senhor vê, de fato, então, manifestação política no fato de a Assembleia não ter convocado? Então, pode também, né? Porque estava tão, na época, parecia que era tão certa a convocação deles, né? E isso foi que começo de 2019, não, 2020. 2020, né? Se não me engano. Isso. Então, pode ter acontecido algo assim, porque estava certo e de repente não aconteceu, né? 9h58, agora sim chegamos à reta final. Delegado Dr. Flávio Estringueta, algum registro, algum último posicionamento aqui nos estúdios CBN ou podemos encerrar? Só agradecer novamente, me deixaram muito à vontade e eu consegui, acho que, falar bem o que eu queria, o que me propus a falar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, desejamos uma excelente semana. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o site cbncuiabá.com.br e também o nosso canal no YouTube. Faremos uma pequena pausa para a rede e daqui a pouco tem esporte na CBN Cuiabá. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Verana Várzea Grande. A certeza do futuro é agora. Condomínio fechado Verana Várzea Grande. 4003-2388.